Agora, no tópico 4 do capítulo 3, nós vamos iniciar o estudo das reações orgânicas, explicando, como por exemplo, como os alcenos reagem. Nós vamos explicar quais são as representações que nós fazemos quando mostramos uma reação ou explicamos como ela ocorre. Inicialmente, a gente indica que todas as substâncias com ligações duplas entre carbonos, elas reagem de maneira similar. Então, eu tenho um exemplo aqui com uma molécula pequena, que a ligação dupla entre carbonos está sofrendo uma adição de HBr, o bromo está adicionando um carbono da dupla e o hidrogênio no outro carbono da dupla. Então, essa ligação está passando a ser uma ligação simples. Existem vários tipos de reações de adição que nós vamos estudar no próximo capítulo. Aqui agora nós já temos uma molécula muito grande de colesterol e ela também tem uma ligação dupla entre carbonos. Então, da mesma forma, o HBr pode se adicionar na ligação dupla. O bromo se adiciona aqui e o hidrogênio aqui, formando então essa ligação simples agora nessa região. Então, o local da reatividade da molécula vão sofrer reações similares independente do tamanho da molécula. Moléculas pequenas e moléculas grandes podem sofrer reações de formas semelhantes. Agora nós vamos definir alguns conceitos aqui de grupos ou substâncias que aparecem em várias reações, como por exemplo nucleófilo. O que significa nucleófilo? Significa que é uma espécie que tem afinidade pelo núcleo. Geralmente uma espécie que tem afinidade pelo núcleo, onde o núcleo está positivo, né, onde se concentram os prótons, é um átomo ou molécula que é rica em elétrons, que compartilha elétrons com eletrófilos, que é uma espécie que tem afinidade por elétrons. Então, um exemplo de nucleófilo são essas substâncias aqui, ou seja, ou o nucleófilo tem carga negativa, ou tem par de elétrons não ligantes, tá certo? Então, essas substâncias que têm carga negativa ou par de elétrons não ligantes, elas têm afinidade pelo núcleo, que está positivo, tá certo? Então, daí vem o nome nucleófilo. Nós temos também as espécies chamadas de eletrófilo, como foi falado acima. Já é o contrário, o eletrófilo ele tem afinidade por elétrons. Para alguma espécie ter afinidade por elétrons, essa espécie tem que ser deficiente em elétrons. Então, qualquer cátion, espécie com carga positiva, vai ser considerado um eletrófilo. Aqui o BH3, que é o borano, o boro ele também é considerado um eletrófilo, porque o boro ele não tem o octeto completo. Então ele tem um orbital P vazio, tá certo? E então ele é deficiente de elétrons, já que ele não tem o octeto completo, por isso é considerado um eletrófilo. Já os radicais bromo, né, aqui você tem um radical livre. O que é um radical livre? Radical livre é toda espécie que tem um número ímpar de elétrons. Então aqui está faltando um elétron para completar o octeto do bromo, então ele tem um elétron desemparelhado aqui, e isso faz com que ele seja um radical e é deficiente em elétrons. Então, se ele é deficiente em elétrons, ele é um eletrófilo, ele tem afinidade por elétron. Da mesma forma que esse radical alcóxido, esse oxigênio também tem um elétron desemparelhado, então para ele completar o octeto ele precisa de ganhar um elétron. Portanto, ele também é considerado um eletrófilo. Já os alcenos, que nós vamos estudar as reações de adição com eles, ela é sempre uma molécula rica de elétrons devido àquela ligação π, que é o centro de reatividade de um alceno. Então a ligação π é uma nuvem de elétrons, portanto o alceno é considerado um nucleófilo, que tem afinidade então pelo núcleo, já que ele tem elétron disponível nessa ligação π. Adição eletrofílica de alceno HBr. Vamos estudar isso um pouco mais detalhado. Por exemplo, nós temos a molécula de but2eno e ela vai reagir com HBr. O HBr é uma molécula polarizada. O átomo de bromo, por ser mais eletronegativo, tem uma carga parcial negativa sobre ele, já que essa ligação covalente está mais próxima do bromo, né? E em cima do hidrogênio tem uma carga parcial positiva. O que vai acontecer é que essa ligação π vai se ligar no hidrogênio, né? Vai romper a ligação π e esses elétrons da ligação π
vão se ligar ao hidrogênio que vai ficar positivo. Daí o nome é adição eletrofílica, porque quem entra primeiro na estrutura do alceno é um eletrófilo, certo? Então, quando esse hidrogênio se adiciona, que ele se adiciona primeiro, gera uma espécie intermediária que nós chamamos de carbocátion, que é uma espécie altamente reativa. Esse carbocátion, já que o carbono tem deficiência de elétrons, ele é um eletrófilo. Esse eletrófilo pode o bromo, o Br-, como um nucleófilo, se ligar a ele, formando então a reação, completando então a reação de adição de HBr na ligação dupla, tá certo? Bom, isso aqui não é um mecanismo de reação, aqui nós só mostramos os reagentes, o intermediário e o produto da reação, tá certo? No mecanismo de reação, nós devemos representar o movimento de elétrons, e por isso nós utilizamos setas curvas em mecanismo de reação. Então são basicamente duas setas. Uma seta que mostra o movimento de um par de elétrons, ela tem essas duas pontas aqui, indicando que são dois elétrons que estão em movimento. E nós temos também uma seta que só tem uma parte dessa aqui, do final dela, indicando que apenas um elétron está sendo movimentado. Isso é importantíssimo na hora de desenhar o mecanismo de uma reação. Você tem que utilizar a seta correta. Se você está indicando que é um movimento de dois elétrons, então você usa essa seta com essa ponta. Se você indica um movimento de apenas um elétron, você tem que usar a seta com meia ponta aqui apenas, tá certo? Então o mecanismo de reação da reação do but2eno com HBr ocorre dessa seguinte maneira. Então estão aqui os reagentes. O alqueno, como foi falado anteriormente, ele atua como se fosse um nucleófilo, já que a ligação π ela é rica em elétrons e ela tende a se ligar a um eletrófilo. Então olha só, a seta é de ponta dupla, então está indicando que você tem o movimento de um par de elétrons. Então, ao mesmo tempo que essa ligação π está sendo quebrada para se ligar com o H+, que vai ser formado aqui, essa ligação entre o hidrogênio e o bromo também está sendo quebrada. Esse par de elétrons que está sendo compartilhado aqui, ele vai ir para o átomo de bromo, que é mais eletronegativo. Então, essas duas setas têm que ser escritas ao mesmo momento, né? Ao mesmo momento que ocorre a quebra da ligação a π aqui, da ligação dupla, também ocorre a quebra da ligação aqui entre HBr. E aí gera esse produto nessa primeira etapa dessa reação. Essa reação ela ocorre em duas etapas. Então, esse produto da primeira etapa, nós chamamos ele de intermediário, o que vai gerar então a formação de um carbocátion, porque esse carbono vai ficar deficiente em elétrons quando essa ligação sair daqui, né? E vai formar também um nucleófilo aqui, que é o Br-. Note aqui que ele tem 3 pares de elétrons. A partir do momento que esse par de elétrons veio para cá, passou a ter 4 pares de elétrons, e essa carga negativa aqui sobre o bromo, já que ele ganhou um elétron em relação ao seu estado quando estava neutro, já que o bromo está com 7A, né? Ele deveria ter 7 elétrons ao redor dele, e aqui ele está com 8, por isso dessa carga negativa, é a carga formal dele. Seguindo o mecanismo da reação, numa segunda etapa, ou seja, o produto dessa primeira etapa, ele passa a ser o reagente da segunda etapa da reação. Como eu falei, quando a reação é dividida em etapas, essa substância, então, ela é classificada como intermediário na reação. Então, basta agora, para essa reação finalizar, basta que o nucleófilo, que é o Br-, ataque o eletrófilo aqui, que é o carbocátion, formando, então, o produto de adição nesse mecanismo da reação de adição de HBr no but2eno. Então agora nós vamos mostrar algumas regras para o uso de setas curvas. Você tem que se lembrar sempre, as setas devem ser desenhadas na direção do fluxo de elétrons. E é muito importante, somente elétrons se movimentam. Então as setas têm que partir de elétrons, ou de pares de elétrons não ligantes, ou de uma ligação química que vai ser quebrada, ou de uma ligação π que também vai ser quebrada, tá certo? Então mostra aqui, ó, esse par de elétrons vindo do oxigênio para cá, para formar uma ligação dupla, ao mesmo tempo que essa ligação vai quebrar, esse par de elétrons vai vir para o bromo, está correto esse movimento de elétrons. Então só elétrons estão se movimentando. É incorreto você fazer esse movimento. Se você fizer esse movimento, você vai falar, está indicando que a ligação vai estar sendo quebrada e esse par de elétrons está indo lá para o oxigênio. Então se isso acontecer, por que aqui vai perder elétrons?
Aqui não vai perder elétrons se o elétron está indo para lá. Ao mesmo tempo, por que o bromo vai virar Br-, sendo que é ele que está perdendo elétrons? Então, isso aqui está representado de forma incorreta. Bom, já aqui você tem um álcool que está protonado. Você mostrar esse par de elétrons indo lá para o oxigênio, está correto, porque esse oxigênio está com carga positiva, e à medida que esse par de elétrons vem para cá, você está dizendo que esse par de elétrons dessa ligação vai para o oxigênio, e ele está sendo mostrado aqui, e esse oxigênio está ficando neutro, então. Ao mesmo tempo que você está dizendo que esse hidrogênio, perdendo esse par de elétrons, ele vai ficar com carga positiva, então vai se transformar em H+. É incorreto, então, você mostrar o movimento de seta nesse sentido, porque se você mostra nesse sentido, você quer dizer que esse par de elétrons está indo para o hidrogênio, então o hidrogênio não poderia virar H+, ele teria que virar H-. E se esse par de elétrons está vindo para cá, esse oxigênio não deveria ter perdido a carga positiva, e sim gerado outra carga positiva sobre ele, o que realmente não pode acontecer. Então isso estaria incorreto. Bom, não se usa setas curvas para indicar movimento de átomo. O átomo não representado por setas curvas. Por exemplo, aqui está correto. Você tem essa carbonila sendo protonada por esse hidrogênio. Então aqui está mostrando o movimento de elétrons. O par de elétrons está vindo para cá, indicando que essa ligação está sendo quebrada e esse hidrogênio está se transformando em H+. Então esse par de elétrons vindo para cá, você desenha ele aqui e indica então que essa carga positiva foi neutralizada. Quando você desenha dessa maneira, você colocando a seta sobre o átomo de hidrogênio, né, isso está completamente errado, porque as setas curvas são usadas para indicar movimento de elétrons e não de átomos. E mesmo que você tivesse feito isso, né, aí você estaria indicando que o hidrogênio está saindo como H+, né, e os elétrons estão ficando aqui, mas mesmo assim essa seta tem que ser desenhada aqui em cima, como está sendo mostrada corretamente nesse primeiro momento. Certo? A seta parte da fonte de elétrons e não de um átomo. Então aqui no But2N, a fonte de elétrons é a ligação π. Então ela parte daqui e vai lá para o hidrogênio, que é quem está com carga parcial positiva aqui. Enquanto esse par de elétrons vem para cá e vem para o bromo para formar o nucleófilo Br-, gerando carbocátion. Certo? Nunca assim, você não vai mostrar a seta para indicar aonde que o átomo de hidrogênio vai se ligar. Isso não está correto, você dizer, mostrar a seta que esse hidrogênio vai entrar aqui. Então por isso que eu estou mostrando a seta dessa maneira. Isso aqui está completamente errado e isso não pode ser usado para representar dessa maneira. Certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido isso, porque eu entendo que muitos têm uma dificuldade de entender como que é essa representação dessas setas. Mas é importante fazer então um treinamento na forma de exercício e entender como utilizar essas setas curvas em mecanismo de reações, porque isso vai ser cobrado de vocês. Até a próxima aula.